Oi todo mundo, eu sou a Estela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Laços de Família, da Clarice Lispector. Então esse é um livro de contos. Eu sou suspeita a falar de Clarice porque eu gosto muito da autora. Desde a primeira vez que eu li, eu me apaixonei pela escrita dela, pelas reflexões que ela causa. E assim, esse livro eu gostei muito. Teve alguns contos assim que eu fiquei dias assim sequelada após ler. Então, por exemplo, o conto Amor. Então, assim, a Clarice ela tem esse efeito em mim. Ela parece que as palavras dela são pra mim. Eu tenho essa sensação. E é por isso que eu gosto tanto de ler Clarice Lispector. Me inspira a escrever, me inspira a viver assim. Então, eu gosto muito das coisas que a Clarice escreve. E eu não sei o que é mais clichê do que gostar de Clarice, mas é um clichê que eu aceito viver, porque eu amo essa autora, amo de paixão. Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga é o primeiro conto. Eu senti um pouco de diferença na escrita da Clarice nesse conto. Eu não estava habituada com essa forma dela de escrever. Então pra mim foi um choque começar logo por esse conto, assim, me deu um baque. Mas eu gostei muito da reflexão que ele traz, eu gostei muito do que ele faz a gente pensar, como ele leva a gente para aquela época. Então, basicamente, a história dessa dona de casa, as reflexões que ela tem ali são bem profundas para quem tem na família ainda muito recente as mulheres donas de casa, aquelas que não saíam para trabalhar. Eu sei que muitas famílias, já há algumas gerações, as mulheres trabalham, mas há muitas também que as donas de casa ainda são uma coisa bem recente nas gerações. E era uma coisa quase que unânime naquela época. Então, ele leva a gente, esse conto, ele leva a gente para dentro da realidade daquela mulher. E a gente consegue entender as reflexões que ela tem, a gente consegue entender os pensamentos que ela traz, os questionamentos que ela faz a ela, a sua vida, a sua família, a sociedade. Então, assim, a Clarice predominantemente traz nesse livro protagonistas mulheres, né? Tem um conto que a protagonista é uma galinha, mas em geral são todas protagonistas femininas. E essas reflexões que ela traz sobre como a mulher se sentia ocupando aquele papel na sociedade é muito importante, porém a gente tem que lembrar que é um recorte social muito grande da mulher branca de classe média, claro. É bem recortado assim, mas ainda assim traz muitas reflexões que a gente pode aplicar até hoje. O segundo conto, Amor, ele é o meu conto favorito assim da vida. Nossa, meu Deus do céu, o quanto eu chorei com esse conto, assim, é surreal. Ele é, assim, muito completo, muito complexo. Clarice Lispector nunca é uma coisa que você vai ler e entender de cara. Ou se você achou que entendeu, assim, de cara, para um pouquinho, que ela tá tentando dizer bem mais coisa. Tem muitas coisas nas entrelinhas desse conto. E, assim, pra mim, ele fez muito sentido. Pra mim, ele fez muita ponte com a minha vida, não necessariamente comigo, mas com as pessoas da minha vida, o contexto em que eu vivi, o contexto em que eu cresci. Então, assim, pra mim foi um conto que me explicou coisas sobre mim mesma que eu não entendia. Então, assim, quando você lê um conto e o conto te explica sobre você mesma, você parar pra pensar e, no meu caso, 90% das vezes, eu tenho certeza, foi a Clarice Lispector que escreveu. Então, assim, foi um conto que eu chorei. Eu chorei não pela personagem, não pelas implicações da vida da personagem, mas sobre todas as reflexões que esse conto me fez ter sobre a minha vida, sobre o meu contexto. Então, assim, eu senti que eu precisava conversar com alguém sobre isso. Eu desabafei super com meu namorado sobre esse conto. Pesquisei várias pessoas falando na internet sobre esse conto. E a cada vez que eu via outra pessoa falando alguma coisa que eu não tinha percebido, eu me sentia mais preenchida por esse conto. Parece que, assim, eu tinha uma vida antes desse conto e uma vida depois. Ele me explicou coisas que eu precisava entender. O conto Uma Galinha, ele também é um conto bem cômico, porque, assim, ele traz muitas reflexões sobre família.
É um conto que, se você parar pra refletir sobre ele, você vai aprender alguma coisa com certeza. Nossa, a Clarice, ela é genial, assim. Quando eu li esse conto da galinha, eu falei, meu Deus do céu. Essa mulher, ela nasceu pra ser escritora e ainda bem que ela foi. O conto Feliz Aniversário, ele também é um conto muito reflexivo. E assim, eu convido a todos que têm, assim, idosos na família a ler esse conto. Eu acho que, assim, a gente tá vivendo uma situação de pandemia em que fica muito delicado expor essas pessoas ao nosso contato, correndo o risco de transmitir uma doença que pode ser mortal para ela. É uma reflexão que a gente tem que... O que a gente faz com essas pessoas, sabe? O que elas são pra gente? Feliz Aniversário é um conto sobre uma mulher idosa que é aniversário dela, tem uma festa pra ela, e na festa ela é só um enfeite. Ela é um enfeite pra família, ela é um enfeite na casa que ela mora. Então, assim, a gente vai ficando agoniado, assim, com as coisas que vão acontecendo, porque a gente se coloca na pele dela. Ela tá viva. Mas parece que as pessoas ao redor dela não estão aproveitando isso, sabe? E ela se sente assim também, um enfeite na mesa. Então é uma coisa assim, um conto que com certeza não passa batido quando você lê, um conto que você tem que parar e tem que pensar. Inclusive, a ilustração de uma das edições, né, era desse conto Feliz Aniversário. Então é um conto muito importante para esse livro, com certeza. O conto A Menor Mulher do Mundo, eu tive um grande problema com ele. É o seguinte, é um conto sobre diferenças, sobre como que a gente lida com as diferenças na nossa vida, como que as pessoas reagem às diferenças. E assim, até certo ponto, ele é muito importante, as reflexões que ele traz são muito importantes, como que a gente reage ao diferente, qual é a reação da sociedade em geral às coisas diferentes. A Clarice Lispector, ela não teve boas escolhas, eu achei, ao escolher as diferenças para essa mulher. Porque assim, a partir do momento que você considera uma coisa diferente, é porque você coloca que no seu ponto de vista, aquilo não é o normal. O normal é outra coisa. Então assim, eu me senti incomodada com ela colocar, por exemplo, que uma característica que as pessoas se surpreendiam, uma característica que tornava aquela mulher diferente do normal, era o fato dela ser preta. Então isso me incomodou um pouco, porque a Clarice está considerando o normal como as pessoas brancas e o distinto é a pessoa preta. De onde ela tirou isso? Então, tipo assim, isso me incomodou bastante. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso, eu pesquisei muito. Muitas pessoas dizem que na verdade é uma crítica ao racismo, mas eu interpretei de outra forma. Eu interpretei como se fosse uma má escolha, como se ela tivesse considerando que a pessoa preta fosse o diferente e a pessoa branca fosse o normal. Eu fiquei incomodada com essa escolha, então eu não consegui aproveitar o conto. A partir do momento em que eu li aquela parte, eu fiquei muito incomodada. Eu não consegui aproveitar o resto do conto. Ainda mais porque as reações das pessoas àquela mulher, muito se referia à cor dela. Eu fiquei tipo, pelo amor de Deus, era tão desnecessário isso. Ela não precisava ter escrito isso. Foi a sensação que eu tive. Eu sei que para outras pessoas pode ser interpretado de outra forma, mas eu não tive um bom aproveitamento do conto, porque eu me incomodei muito com essa escolha dela. Tem outros contos nesse livro, contos maravilhosos, eu resolvi falar sobre esses, mas eu acho que se você dá uma chance a esse conto, esse livro, você vai perceber que esses contos têm muito a te ensinar, mesmo que a questionar algumas escolhas da Clarice, mas com certeza vão te fazer uma ótima companhia, assim. E é engraçado, esse livro, ele é sobre família, sobre relações familiares, reflexões familiares, situações familiares. E eu li esse livro quando meu sobrinho nasceu, assim, na primeira semana de vida dele. Então, parecia que eu precisava refletir sobre família, sabe? Então foi uma coisa muito boa pra mim. Foi muito bom, foi uma sessão de terapia, praticamente. Qualquer livro que eu leio da Clarice Lispector, em geral, eu recomendo muito. Até agora não tem nenhum que eu possa desrecomendar. Então esse aqui com certeza é um livro que todos deveriam ler também. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.